Dízimo e sua explicação. Graça e paz a todos que nos acompanham neste momento. Eu sou Cristóvão Nhanala, subscreva-se no canal caso não. Clique seu like, no final do vídeo comente e compartilhe. Acho que esse vídeo é mais do que polêmico aqui no canal. Trago no dia de hoje o meu convidado todo especial, o qual faço votos para ele que ele possa nos cumprimentar para podermos continuar com aquilo que é o tema do dia de hoje. Bem-vindo, nosso convidado. Nós te agradecemos bastante por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, em primeiro lugar, meu amado Cristóvão Nhanala. E faço desta oportunidade levar a minha saudação a todos que nos ouvem, de todos os cantos do mundo. Aqueles que estão acompanhando neste momento o programa Aprendendo as Escrituras. Estamos aqui mais uma vez para nos edificar e crescer na graça e no conhecimento. Te convidamos para que venha conosco, porque no final tu terás as tuas próprias conclusões e o Senhor irá te abençoar em nome de Jesus. Muito obrigado. Nós que agradecemos, pastor, a sua participação no dia de hoje aqui no nosso canal. É uma bênção termos o Senhor aqui. Eu também sinto-me muito agraciado por esta oportunidade para poder falar ao mundo a mente de Cristo e revelar a sua verdade como ela deve ser revelada. Muito obrigado. Nós queremos, pastor, neste momento, ouvirmos das tuas opiniões, o que é que tu tens a nos dizer acerca do dízimo. Será que o dízimo, na verdade, ainda se precisa pregar na igreja, uma coisa ou outra? Mas antes, na verdade, com que nós entremos na conversa, gostaríamos de saber onde que se encontra o teu ministério, como que as coisas têm sido do outro lado. Eu, neste momento, por questões profissionais, não tenho tido muito tempo para estar no ministério, mas eu nasci e cresci no Ministério do Espírito Santo, do Reavivamento, e dizer que, graças a Deus, tudo está como devia estar. Nós agradecemos, nós aqui somos diretos, não conseguimos dar voltas daquilo que é o nosso propósito. E no dia de hoje convidamos a ti para que possa nos ajudar a entender na realidade acerca do dízimo. O que é dízimo em primeira parte? Indo concretamente no dicionário, porque isso precisa apenas de uma definição. Dízimo é a décima parte de tudo aquilo que nós rendemos, daquilo que nós possuímos. Então podemos dizer, em curtas palavras, dízimo refere-se à décima parte de tudo que nós possuímos. Tudo que nós possuímos. Mas naquela altura, para que servia o dízimo? Ou seja, o dízimo é novo ou é algo que já vem desde a antiguidade? O dízimo é um assunto muito polêmico, no qual muitos homens não têm aceitado, alguns por falta de conhecimento, outros por própria ignorância, como diz o apóstolo Paulo, que alguns se tornaram negligentes a ouvir e a obedecer à palavra de Deus, e também segundo as suas próprias necessidades. Mas vejamos na Bíblia, o dízimo, até onde eu sei, até onde eu estudei a minha Bíblia, eu vejo o dízimo registrado em 3 fases, e nestas 3 fases ele vem de formas diferentes. Nós olhamos na Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, capítulo de número 14, nós encontramos Abraão voltando de uma guerra, e ele vai ao encontro do sacerdote Melquisedeque, aonde que o Melquisedeque abençoa Abraão, e Abraão, para sua gratidão, ele oferece a décima parte dos seus despojos, onde nos mostra que aqui o dízimo ele foi oferecido de forma voluntária. Quando nós prosseguimos para o capítulo de número 28, encontramos também outra ação do dízimo, onde envolve Jacó e o próprio Deus. Mas precisamos notar que aqui o dízimo já não é voluntário, é dado por interesse. Jacó, ele faz um voto. Quando nós fazemos um voto, nós temos um interesse por detrás do voto que nós estamos a fazer. E ali, quando nós olhamos na conversa entre Jacó e Deus, ou na sua oração, nós percebemos que havia uma condição na qual Jacó iria dar o seu dízimo. Pois ele diz, se eu vencer nesta guerra, eu darei a décima parte de todos os despojos.
E feliz ou infelizmente, esta é a forma no qual as pessoas dizimam dentro das igrejas, na qual é uma forma errada. E olhamos também no mesmo livro, na Bíblia Sagrada, no capítulo, no livro de Números, capítulo de número 18, que é onde nós vamos olhar agora. As nossas Bíblias hoje são virtuais, mas Bíblia é Bíblia. Então vamos ver aqui a palavra de Deus no livro de Números, capítulo 18, versículo de número 20. Aqui o dízimo, pela última vez, ele aparece como um mandamento de Deus. Quando nós olhamos no princípio, ele aparece como voluntário e segundo vem por interesse, mas aqui nós encontramos ele registrado como uma ordem de Deus. Diz assim a palavra do Senhor em Números 18, verso 20. Disse também o Senhor a Arão, Arão era o sacerdote, na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção e a tua herança entre os filhos de Israel. Eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança pelo serviço que prestam, o serviço da tenda da revelação. Sem precisar muito mergulhar nesta palavra, há uma coisa muito importante que nós temos que ver aqui, a todos que estão nos assistir. Esta carta ela tem um endereço. E qual é o endereço da carta? Nós olhamos em princípio, a palavra diz, na primeira linha do verso 20 diz, disse também o Senhor a Arão. E quando nós olhamos na segunda, no verso 21, ele diz que, eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança. Isto já nos mostra lá em cima, conforme a palavra de Deus diz que nenhuma herança eles teriam, então precisariam de receber dos irmãos a 10ª parte. Mas precisamos também alicerçar aqui que o próprio dízimo não era simplesmente para o levita, mas sim também para o estrangeiro, os órfãos e as viúvas. Esta é resumidamente uma história de como o dízimo era tratado entre os homens e Deus. Então, não cabe a nós considerarmos a primeira parte nem a segunda parte, porque ele vem das duas formas diferentes, mas quando chegamos na terceira parte, que é onde a igreja tem cobrado, exigido, nós encontramos o dízimo como lei. Como lei. Mas nos ajuda a perceber uma coisa. Olhando nesses versos que estávamos aqui a ler, quando se fala de filhos de Levi, acho que Levi fazia parte do Israel. Levi foi um dos filhos de Jacó, que fazia parte das 12 tribos. Ele tinha 12 filhos e cada filho representava uma tribo. E nestas 12 tribos, quando eles partiam para a terra prometida, ou quando eles já estavam na terra prometida, o Senhor ordenou para que eles fossem divididos a herança por cada tribo. Mas uma tribo não tendo esta herança, o Senhor chega a ordenar que já que vós não tem herança, eu serei a vossa própria herança. E o que vocês terão como despojo nesta herança que sou eu? É que vocês trabalharão somente dentro da tenda e, como compensação disso, vocês receberão o dízimo dos seus irmãos. Mas naquela época, conforme a explicação que aqui está a dar, para quem servia o dízimo? Quando nós olhamos ao texto, que é muito pregado, ou seja, lá no livro de 2 de Crônicas, capítulo de número 31 ou 29, se a memória não me falha, acho que é 29, a Bíblia nos revela que o dízimo era dado para que houvesse mantimento na casa do Senhor. Assim também está desta forma no livro de Malaquias, capítulo 3, mas está também em 2 Crônicas, que diz que o verdadeiro motivo ou a razão do dízimo é para que haja mantimento na casa do Senhor. Então, segundo essa explicação, nos ajuda a percebermos uma coisa: somente servia para aqueles que estavam ali a fazer a obra do Senhor. Não somente para eles, mas conforme eu já havia dito, quando nós passamos para Deuteronômio 14, a Bíblia diz que ao local onde o Senhor teu Deus te apontar, tu irás a esse local
para lá tu poderes oferecer o seu dízimo. Mas, porém, se esse local for longínquo, tu deves vender os seus despojos. Mas quando chegares ao local que o Senhor teu Deus te indicar, aí tu terás que comprar de novo o que você vendeu, e ali tu sentarás e comerás, tu e a tua casa. Porém, não te esqueças do órfão, da viúva, do estrangeiro. Isso nos mostra que não era somente para os sacerdotes que eles estavam, mas sim também para aquele povo, para os órfãos, porque acho que naquela altura houveram muitos órfãos por causa da guerra, né? Resumidamente, para todo aquele que era necessitado. Mas nos ajuda aqui a perceber. Dízimo, quando se fala de dízimo, se fala apenas em dinheiro ou existe mais uma outra coisa que nós podemos considerar como dízimo? Segundo a palavra de Deus, onde nós lemos no livro de Deuteronômios, ele nos indica que dízimo nunca foi dinheiro e não é dinheiro. Muitos diriam aqui que por causa dos tempos atuais nós temos que dizimar dessa forma, mas a Bíblia vem refutar isto no livro de Deuteronômios capítulo 14, quando diz que o Senhor teu Deus até permite com que tu vendas, mas ao chegares ao local onde tu vais, tu deves voltar a comprar de novo. Quer dizer, tu não vais apresentar lá os seus valores, mas sim aquilo que são os despojos vendidos por causa do peso que tu não podias transportar. Então, isso para nos dizer que não era somente o dinheiro, o dízimo. Dizer que não era somente dinheiro é admitir que também era dinheiro. Então, nunca foi dinheiro. É assim que devemos tratar este assunto. O dízimo nunca foi dinheiro. Mas por que então na atualidade, quando se fala de dízimo, a pessoa está mais focada no dinheiro? Uma coisa que Jesus falou aos seus discípulos, ele ensinava que tem muita coisa que é feito dentro das sinagogas ou dos templos que são preceitos de sabedoria do homem, aonde que o homem tomou virtude para que pudesse fazer escalar de como o dízimo poderia. Mas eu afirmo que o dízimo está sendo tratado hoje em dia de uma forma desenfreada, porque quando nós olhamos naquela época, o dízimo ele não era mensal, não era de cotidiano e também não era periódico, aonde que o dízimo resultava da procriação e também da novidade da terra. Então, quando diz que o dízimo não era mensal, ou seja, não era diário, como é que o povo dava naquela altura? Dava mensalmente ou como é que fazia? Sendo alguém que trabalha ou envolvido numa área que tem a ver com produção agrícola, eu sei dizer que pelo menos por ano nós podemos ter 3 ceifas, 3 ou 4 ceifas, dependendo também do produto que vai à terra. E isto aqui nos mostra que temos 4 estações por ano onde que nós fazemos a colheita, mas tratando dos tempos, nos tempos antigos, você tinha que juntar isso até que pudesse dar uma vez por ano. Dava-se anualmente naquela época. Então, assim sendo assim, dando anualmente, nós, conforme a sua explicação, você é uma parte onde disse que o dízimo se considerava como lei naquela altura. Será que, olhando nós para Jesus Cristo, ele não veio, ou seja, será que Jesus veio abolir a lei de se dar dízimo? Ou até então, dízimo é necessário se dar? Eu diria o seguinte: é necessário com que haja contribuição dentro das chamadas igrejas, mas não concordaria que essa contribuição tinha que ser o dízimo. Mas sendo assim, fazendo isso, o homem não estaria a roubar a Deus, como a Bíblia nos ensina em Malaquias? Quando nós falamos que o homem rouba a Deus, estamos a correr o risco de condenar o próprio homem, quando nós não temos essa autoridade. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, Malaquias é um livro que nem devia ser ministrado para a igreja gentílica. Como não ser ministrado? Porque nós encontramos o livro de Malaquias na Bíblia Sagrada. Nem tudo que está na Bíblia nós devemos levar como um estilo de vida. Quando nós olhamos ali, vamos encontrar
espaço cultural, tem tantos registros que estão na Bíblia que eles não são impostos para que dessa forma nós tenhamos que viver. Indo concretamente ao assunto que disse, Jesus não teria abolido, Jesus não aboliu nenhuma lei, mas sim ele cumpriu a lei. Abolir a lei é cancelar e cumprir é uma outra coisa diferente. Então, nessa parte aí, nos ajuda a perceber, será que no Novo Testamento tem um sítio onde Jesus fala acerca do dízimo? No Novo Testamento, como possamos dizer, Novo Testamento, nós temos que considerar em primeiro lugar que Jesus, nos dias da sua carne, não é Novo Testamento. Então, não teríamos nenhuma oportunidade de ouvir Jesus falando dos dízimos. Mas, falando de Jesus, nos dias da sua carne, o Filho do Homem, Jesus de Nazaré, tem 2 vezes que a Bíblia registra falando do dízimo. E de todas essas vezes, ele aparecia a censurar. Primeiro, da forma como o dízimo era dado, porque parece que o dízimo recebia mais glória que o próprio Deus. O dízimo parecia maior que o próprio Deus. Olhamos ali no livro de Mateus 23, onde muitos dizem que Jesus confirmou que deviam dar o dízimo. Vamos lá ver como é que foi esta confirmação, que muitos dizem que é confirmação que não foi. Diz assim, Mateus 23, verso 23, diz assim Jesus: ai de vós, fariseus hipócritas. Antes de desenvolver com a mensagem, ele já chama eles de hipócritas. E esta é a natureza de muitos homens dentro das sinagogas. Ai de vós, fariseus hipócritas, que dais o dízimo do cominho, da hortelã e do endro, mas se esquecem daquilo que é mais profundo, daquilo que é mais importante, que é a caridade, que é o amor nesse caso, a justiça ao próximo. Então, isto mostra-nos que eles levavam o dízimo. Isto nos revela que é a forma de como Jacó foi votar quando ele voltava, quando ele fosse à guerra. Então, quando nós olhamos para esta parte, nós percebemos que não é pela justiça, mas sim é por interesse. Por isso que Jesus censurou. E para quem tem que ler, ou quem tem Bíblia, é só registrar esta parte e ler na sua casa, porque há de ver que Jesus continuou censurando. E olhamos também pela segunda vez, aonde que um homem se dá glória, entrando no templo. A Bíblia diz que 2 judeus entravam no templo, acho que era um publicano, a memória não me falha, lá em Lucas 16, um fariseu e um publicano, uma coisa do gênero. Diz que um entrou e ele chegou dizendo-se o seguinte: diz que, Senhor, eu te agradeço porque não sou como este. Eu dou dízimo, jejuo 2 vezes e compartilho tudo que eu tenho. Não sei se é bem assim, é o que a Bíblia diz, com os pobres. Porque eu dou dízimo. Então, ele se comparava, ele já se dava glória. Por quê? Porque ele conseguia cumprir a lei. Então, Jesus nos ensinou que primeiro a nossa salvação ou a justiça não é pela lei. Porque a Bíblia diz lá em Gálatas 2, verso 1 ao 21, diz que segue-se, que se o homem justificado pela lei, segue-se que Cristo morreu em vão. E eu não estaria aqui a concordar que Cristo morreu em vão. Então, olhando para a nossa igreja, a igreja de hoje em dia, sabemos nós que a igreja somos nós próprios, assim como o Paulo nos ensina. Olhando para as pessoas que ainda pregam sobre o dízimo, para se dar o dízimo, sendo que é lógico que a Bíblia nos diz que a lei não pode salvar a ninguém. Será que é verdade essas pessoas estão certas pregarem o dízimo? Porque há quem diga que para alguém ser abençoado é necessário fazer o que? Dar o dízimo, como diz a Bíblia lá no Malaquias. Então, será que essas pessoas, o que é que tu poderias dizer aos nossos irmãos do lado de casa? Eu não diria exatamente como o amado está a dizer, conforme eu disse no princípio, eu disse que eu acho que esse é um ensinamento que nem se devia dar ao povo da igreja gentílica. Nós temos uma recomendação do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 9, verso 7, se a memória não me trai, que diz que importa que cada um possa dar de como determinou o seu coração. Ou, indo mais avante,
Ele diz, cada um dê segundo a sua prosperidade. O que significa isto? É você dar segundo as tuas possibilidades. Não seja como pesar, ou por ordem, ou por nenhuma lei. Porque Deus não gosta dos que tais, dessa atitude que os homens fazem. Porque alguns, se nós formos olhar, todo aquele que é dizimista não dizima por livre e espontânea vontade, mas sim é com pesar e por obrigação. Então, este é o perigo que quando nós pregamos o dízimo, nós colocamos nas pessoas. Porque olhando para alguns pregadores, eles pregam Malaquias 10, aonde começam a chamar o povo de Deus de ladrão, começam e automaticamente se alguém sobe no altar de Deus, no pseudo altar de Deus, e prega que o povo que não está a dar o dízimo é ladrão, está a levar aquele povo a uma condenação. Porque olhamos o que a Bíblia diz no livro de Apocalipse, diz que o ladrão não entra no céu. Então, se a Bíblia diz que nenhum homem será justificado pela lei, o próprio Abraão não foi justificado pela lei, mas sim pela fé. E nós somos salvos pela graça e não pela lei. Então, quando nós trazemos esta coisa aqui, nós estamos a dizer que a salvação é por obras e não pela graça e nem pela fé. Aliás, não é pela graça, a salvação é pela fé. Então é isto que eu tenho a dizer àqueles que nos ouvem, que isto não tem nada a ver. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada no livro de Jó, capítulo 41, versículo de número 11, vamos perceber Deus querendo dar uma martelada em cima de todos os homens que tentam subornar a mente. Diz, quem foi que me deu a mim primeiro para que eu tenha que lhe retribuir? E o apóstolo Paulo vem falar isso de novo no livro de Romanos, capítulo 11, verso 35. Ele pergunta, quem deu a Deus primeiro para que Deus tenha que lhe retribuir depois? Então, se Deus nos dá, não é porque nós demos. Abraão deu como forma de agradecer. Ele já tinha vencido a guerra. Jacó foi por interesse. E quando nós olhamos para os levitas, que são homens que trabalham no altar, esses foi uma ordem de Deus. Então, trabalhando dentro da obra de Deus, nós não vamos colocar lá Abraão nem Jacó, mas sim vamos colocar Arão e o sacerdócio. E quando olhamos para a Bíblia Sagrada, em Hebreus 7, diz que o sacerdócio mudou. E quando muda o sacerdócio, eventualmente a lei também muda. Então, se nós mudamos o sacerdócio e a lei não muda, estamos a dizer, da mesma forma como disse Paulo aos Gálatas, que então presume-se que Cristo morreu em vão. Mas há quem diga que, caso não dar o dízimo, assim o gafanhoto há de roubar aquilo que possui. O que é que tu podes nos explicar, nos ajudar a entender acerca disso? Porque, lógico, existem pastores que dizem que a pessoa se quer ser abençoado, ter o dízimo, para que o gafanhoto não tome aquilo que é teu. É o seguinte, eu diria mais uma vez aos ouvintes, nós não damos para receber, nós damos porque devemos e queremos para receber. O problema de todo mundo que dá dízimo, dá por algum interesse. Dá por interesse de ter alguma coisa a dobrar, conforme a palavra diz, lá no livro de Malaquias. Muita coisa naquele momento, tinha ouro, tinha prata, tinha muita coisa. E Deus falou simplesmente de abrir o céu. E a única coisa que sai do céu é chuva. E os homens podem dizer que não, mas é porque os tempos atuais, não existe tempo atual, existem relatos históricos, que é para nós sabermos o que aconteceu nos tempos remotos. E existe também revelação e existem promessas. Porém, nós aqui no livro de Malaquias, a igreja gentílica não está lá inclusa. Era somente para o Israel. Então, quando diz que a bênção que cai do céu é a chuva, nos quer dizer que o caro não cai do céu. Então, a pessoa que estava a fazer isso com o intuito de ganhar alguma coisa estava sendo enganada ou estava sendo feita o quê? Depende da sua consciência. Dessa pessoa. Da pessoa que está a ministrar isso. Porque algumas pessoas pregam verdade, aliás, pregam a palavra por vanglória. Outros pregam por ignorância. Outros é simplesmente pregar porque tem que pregar. Mas por isso que eu digo, seja como a pessoa estiver a pregar, o que importa é a consciência que a pessoa ali tem.
Nós agradecemos pela sua presença neste dia, foi uma bênção. Então, em poucas palavras, tu quer nos dizer que o dízimo não podemos dar por uma obrigação, mas sim de uma coisa, de uma forma voluntária, né? Paulo disse: sedem livres na liberdade em que Cristo vos libertou, e não voltem a submeter debaixo do jugo da escravidão. Quando nós falamos do assunto dízimo, o povo fica todo amedrontado. Mas quando nós olhamos e convidamos as pessoas a dar com generosidade, as pessoas chegam a dar mais que o próprio dízimo. Eu sou a própria prova viva disso. As pessoas chegam a dar mais que o próprio dízimo e as pessoas não. O problema é estipular. Esse é o único problema, estipular para o povo. Você já viu uma pessoa que tem algo por resolver na sua vida e não pode, porque tem que tirar o dízimo? Eu não estou a semear na cabeça das pessoas com que não devem dar. Eles devem dar. A igreja tem necessidades. A igreja tem luz. A igreja tem som, tem muitas e outras coisas que talvez se as pessoas forem a dizimar, todas fossem simplesmente dizimar, não poderiam saciar essas necessidades. Mas se ensinar o povo que, olha meus irmãos, aqui tem água, aqui tem luz, aqui tem bancos, aqui tem som, é necessário que essas coisas se mantenham. E não simplesmente para isso. Tem pessoas doentes, tem pessoas necessitadas. Essas pessoas precisam do apoio. Mas o que acontece hoje parece que o dízimo é simplesmente para dar o salário aos pregadores, aos pastores, e o resto da igreja não tem direito dessa porção. Então isto é um equívoco, é um erro, é um mal que deve ser combatido, e eu sou um dos instrumentos que trabalham nesse sentido. Para combater esse mal. Amém. Então, assim sendo assim, suponhamos que uma igreja tem alguma responsabilidade, conforme aqui estavas a dizer, e o povo todo que está numa determinada igreja não querer dar o dízimo pela espontânea vontade, como é que a igreja pode, na verdade, sustentar aquelas coisas, ou seja, a despesa? Conforme eu disse, dando com generosidade. Não, suponhamos que a pessoa não queira dar. O problema é, quando nós pregamos, nós não temos o poder para convencer as pessoas. Quem toca nas pessoas para agir é o próprio Espírito Santo. Só que nós ignoramos o Espírito Santo e ameaçamos as pessoas, porque logo quando se fala de Malaquias 10, Malaquias 3, é para se ameaçar o povo. 3:10, né? Simplesmente isso. Porque aquele é um livro de ameaças e eu não acho que Deus estaria feliz para ameaçar o seu povo. Por isso, quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, eu acho que é Ezequiel, nós vemos a Deus a mandar uma lamentação contra os próprios pastores que apacentam as ovelhas do Senhor. Então, alguns não fazem isso porque simplesmente, conforme Jesus disse, são mercenários. Quando você é um pastor mercenário, o povo não te importa, o que te importa é o seu próprio ego. Eu acho que essa explicação foi um pouco melhor. Nós agradecemos bastante por essa explicação. Queremos, na verdade, com que nos diga uma coisa apenas, olhando para a nossa câmera, ou seja, pode dar um conselho básico para aquele amado pastor que está nos acompanhando, para aquele irmão que também está nos acompanhar, o que é que, na verdade, e como é que nós podemos nos dar com essa situação acerca do dízimo. E também para a pessoa que tem dúvida, né, acerca desse dízimo tempo, porque é que alguém está a se arrepender por ter dado e há que também estar a pensar em abandonar o seu pastor porque pregava-lhe sobre o dízimo. O que é que você poderia dizer a esses nossos irmãos? Tudo o que eu tenho a dizer concernente a este assunto, tanto para os amados, porque nós temos que saber que em Cristo nós somos um. E Jesus deixou uma coisa clara: aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Aquele que quer ser maior, seja o menor. Então eu vou falar isto no geral, dizendo que, meus amados irmãos, sem querer diferenciar pastores, sem querer diferenciar o vulgo, as juntas ovelhas, dizer que a obra de Deus, uma igreja, ela precisa de apoio. E quem vai apoiar a igreja não é um estrangeiro que vem de fora, senão exatamente aquele que está ali dentro.
Então nós precisamos saber que tudo quanto a igreja possui, alguém comprou, alguém sacrificou. Então é preciso que haja esse pensamento de se poder contribuir, mas não seja com obrigação, porque tudo que você planta e que planta mal não vai te dar um bom fruto, porque sempre vai te trazer arrependimento. Já viu alguém que vai plantar amendoim, por exemplo, ou feijão, sentindo fome, corre o risco de voltar para tirar o que lançou para a terra. Então precisa ser mesmo com amor, precisa ser de coração, e também dizer para os pregadores para pararem de pregar Malaquias 3:10, chamando o povo de ladrões. Olha, o conselho do Tiago diz que muitos de vocês não se façam mestres, porque essa mestria trará maior juízo sobre vocês. Então, isto é o que eu quero deixar para todos que nos ouvem deste canal, aprendendo as Escrituras, e fazer lembrar, se alguém quer refutar, seja pela Escritura, assim como nós apresentamos aqui, e Deus te fará crescer na graça e no conhecimento. Muito obrigado, nosso amado pastor, muito obrigado nosso convite, a você também que está o nosso convidado e a você também que estava a nos acompanhar deste lado. Eu sou Cristóvão Nganala e espero que esse vídeo tenha ajudado você em alguma parte. E deste modo dou ao nosso convidado aqui o espaço para ele poder deixar aquilo que são as últimas considerações. Eu acho que as considerações elas já ficaram. É só dizer que temos que continuar nesta caminhada, apoiando-nos uns aos outros. Nós estamos certos que do amor de Cristo, nem principado, nem potestade, nem profundidade, nem qualquer tipo de ferramenta pode nos tirar deste amor. Cristo nos ama e nos amou uma vez e para sempre. Então esteja seguro na graça e no conhecimento em que Cristo te deu. Muito obrigado, chegamos no fim do nosso vídeo e se você também gostaria de participar aqui no programa, mande-nos a tua mensagem, vou deixar aqui no link da descrição aquilo que é o nosso e-mail para podermos conversar. E também se gostaria de aprender uma coisa, também deixe aqui também aquilo que é o seu tema. E no próximo tu poderás acompanhar aqui no canal Aprendendo as Escrituras. Sou Cristóvão Nganala, subscreva-se no canal, compartilhe também com amigos e familiares para que também sejam edificados. E voltaremos a nos encontrar no próximo vídeo. Valeu!